Bom dia, agradeço em nome da doutora Luciana, da doutora Tânia, os presentes, agradeço o convite de estar aqui numa casa tão importante para a sociedade brasileira, que é o Ministério Público, e falando para educadores e para pessoas que trabalham com essa área. Eu fiz alguns apontamentos do que falar para os senhores, né? Primeiro, eu gostaria de falar do papel da Polícia Federal, como ela tem tentado agir nessa área. A Polícia Federal, ela cuida dos crimes, né, praticados contra a União, quando tem interesse federal, ou seja, quando o crime ele é transnacional, ele é praticado no país e passa da fronteira, vamos dizer assim, também é cometido em outros países. Isso está muito ligado à internet, né, como todos sabem, e também quando tem repercussão internacional. E acerca da repercussão internacional, eu já faço um apontamento que, em abril de 2023, foi promulgado o Tratado da Convenção de Budapeste, que elege, né, que impõe ao Estado brasileiro determinadas condutas, criminalizações, e além de conceituar alguns termos técnicos de infrações praticadas pela internet. E dentro dessa ótica, apesar de ser algo abstrato da realidade de vocês, que é um ambiente escolar, que está muito mais próximo, de fato, da Polícia Civil, do Ministério Público local, na prática, hoje, nós temos se aproximado muito, e as pessoas precisam entender que muitos desses abusos que foram falados aqui, eles são gravados, são armazenados, e, enfim, além de revitimar, que eu acho que é a coisa mais grave, porque se torna uma memória daquele crime, que vai sempre vitimar não só a pessoa, a criança e o adolescente que está sendo vítima daquilo, como também a família, causa um sofrimento muito grande, como também existe, infelizmente, um mercado disso. Existe um mercado. Essas imagens elas correm o mundo inteiro. Eu estava falando um pouco antes aqui de começar a palestra. Temos casos de Porto Velho, de imagens que foram produzidas aqui e que foram apreendidas com pessoas, alvos na França, por exemplo. Então, apesar dos senhores acharem que talvez não vislumbrarem a abrangência dessa vitimização, desse crime, que às vezes acontece no nosso dia a dia aqui, em Porto Velho, não tem fronteira. Não tem fronteira. E como também foi falado aqui, a importância dos senhores, como educadores, de ser uma extensão do poder público no controle e na prevenção desses crimes. Por quê? Como também foi falado aqui, a maioria dos abusos ocorrem dentro da família. Então, não há de se esperar que a família denuncie. Também, além disso, além do ambiente familiar, existem condutas que são praticadas quase sempre em relações hierarquizadas, seja de trabalho, religiosa e também educacional, infelizmente. Então, a sensibilidade dos senhores para verificar os sinais de eventuais abusos é muito importante. E, com esses sinais, eles devem ser levados à Polícia Civil e também à Polícia Federal, para que a gente possa tentar, inclusive, identificar produtores desses materiais. Muitas vezes, aquela exposição da fotografia da criança, do adolescente que roda no WhatsApp de alunos, de professores, infelizmente, esses materiais eles são vendidos. Eles são armazenados, e é criminoso essa conduta. Então, pensando aqui o que falar, eu pensei nisso, em tentar sensibilizá-los de que, apesar de a Polícia Federal estar tentando agir proativamente por meio do monitoramento da internet, dos mecanismos da internet mundial, vamos dizer assim, os senhores também podem contribuir quando levam até a Polícia Federal, ainda que informalmente, nós estamos lá para recebê-los em caso de suspeita, de telefones, e-mails, nomes de pessoas que vocês
acreditam, né, de fato, que possam estar acontecendo. A doutora Luciana falou algo muito importante. Vocês não precisam ter a certeza para informar as autoridades. A denúncia é o Ministério Público quem oferece. O registro criminal, a tipificação, se aquilo é crime ou não, serão os órgãos relacionados ao combate que vai tentar enquadrar, se for possível, em algum tipo penal. Os senhores, na verdade, precisam entender que é uma conduta errada, que é errado se armazenar fotografia, vídeos de pornografia infantil, que é errado, enfim, se praticar relações sexuais com crianças, né, com menos de 14 anos, mesmo vídeos de meninas de 17, 16, é crime. E também foi falado aqui as razões para isso. Muitas vezes, essa jovem ou jovem de 17 anos, ele faz a própria fotografia, né? Manda para um namoradinho, manda para alguém que se entende. Às vezes, essa pessoa não é quem ela acredita ser, né, quem diz que é. Isso é muito comum. Então, nós temos casos, por exemplo, de uma menina, vou dar um caso específico, uma menina de 17 anos que mandou, achando que estava conversando com alguém de 17 anos, e estava conversando com alguém com mais de 50. E depois enfim, ficou tendo que mandar vídeos e fotos, porque fica com medo de ele falar para a família dela. Então, a pessoa não consegue, a vítima, ela não consegue encontrar apoio nem na sua própria família. Ela fica com medo da vergonha que vai ser causada. Então, é isso. Nós produzimos um vídeo que a gente vai apresentar aqui, falando um pouco da atribuição da Polícia Federal, falando, na verdade, do trabalho que a Polícia Federal fez aqui em Rondônia, né, por esse grupo, desde 2022. E podem atualizar, porque, além do que estará lá nesse vídeo, ainda pode acrescentar mais um caso, porque hoje a Polícia Federal prendeu mais uma pessoa que estava armazenando pornografia infantil no computador, no caso. E é isso. Os senhores estão convidados a visitar, eventualmente, a nossa unidade, os gestores, diretores de escola. Se quiserem que a gente se aproxime, convide a gente para conversar nas escolas, junto com o Ministério Público, junto com o Poder Judiciário, para orientar as crianças, orientar os senhores da gravidade que vamos dizer assim, esses crimes. Eu vou pedir a palavra para acrescentar só uma informação. Esses dados foram apenas realizados em Rondônia, mas uma coisa que nós vimos aqui é que, mesmo aquele pequeno armazenador de imagens de pornografia infantil, quase, em sua totalidade, ele está em contato com outras pessoas no Brasil inteiro. Então, nós temos, fora esses casos que foram realizados aqui na circunscrição territorial de Rondônia, nós tivemos diversos casos no Brasil inteiro que foram representados, deflagrados no restante do Brasil, mas foram representados aqui por autoridades judiciais e Ministério Público local. Então, cada caso que os senhores identificarem e levarem a nós, tenham em mente que podem estar evitando diversos no Brasil inteiro, porque quando uma pessoa dessa a gente consegue pegar, né, a gente consegue identificar, a gente consegue também identificar as pessoas que têm relação com ela, as pessoas que recebem o material, que trocam e que também, infelizmente, que também abusam. Né? Um abusador, infelizmente, ele começa a conversar com outros abusadores, trocam experiências, é algo muito, muito triste. Então, tem isso também. Além desses casos, a responsabilidade que os senhores têm é essa, porque toda essa estrutura que o Estado tem só vai funcionar após a comunicação dos senhores.